Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Estamos na torre de vigia para ouvir a voz de Deus. O que Deus falar ao nosso coração, nós escreveremos na nossa mensagem. Não nos omitiremos de falar aquilo que Deus falar ao nosso coração. Não acrescentamos nem diminuímos nem um tio, nem um cedilho. O Atalaia anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Todas as nossas mensagens têm a base fundamental nas Escrituras Sagradas. Nós só vamos até onde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, nós paramos também. Nós somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 7. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. No Atalaia de Deus crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. No Atalaia de Deus não tem dúvida das Escrituras Sagradas. Nós não podemos nos omitir de falar o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. As Escrituras Sagradas é sim, sim ou não, não, conforme Mateus 5,37. O que nós podemos ver hoje no século XXI é que a maioria dos religiosos não estão aceitando o sim das Escrituras Sagradas. Quem deixar de dar um sim para as Escrituras Sagradas está deixando de dar um sim para Deus e para a sua santa palavra aqui na terra. Como é que Deus fala com o povo da terra hoje no século XXI? Tem um provérbio popular que diz: quando oramos, falamos com Deus. Quando abrimos as Escrituras Sagradas, Deus fala conosco. Como nós podemos ouvir a voz de Deus hoje no século XXI, no terceiro milênio? Só tem um meio de Deus falar com o povo da terra hoje, no século XXI, no terceiro milênio. É através das Escrituras Sagradas. Quando um pregador crê nas Escrituras Sagradas, tudo o que ele prega para os ouvintes é com base nas Escrituras Sagradas. No Atalaia de Deus não pode acrescentar nem diminuir, nem um tio, nem um cedilha. Vejo que a maioria dos pregadores do século XXI buscam a sabedoria humana na teologia mundana e carnal. Veja o que falou o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, um homem que tinha a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios 1, 19 a 28, 1 Coríntios 2, 1 a 16. Confirmada pelo nosso pastor celestial. Veja Mateus 11, 25 a 30, Lucas 10, 21 a 22. As Escrituras Sagradas estão sendo oculta para os sábios entendidos deste mundo, mas está sendo revelada para os semi-analfabetos deste mundo. Todo homem que busca a sabedoria do mundo, será oculta a sabedoria dos céus para os tais. Se o amado ouvinte conferiu na sua Bíblia Mateus 11, 25 a 30, 1 Coríntios 1, 19 a 28, você não vai ter dúvida de crer no sim das Escrituras Sagradas. A partir de hoje, o amado ouvinte vai dar um sim para a sabedoria de Deus e um não para a sabedoria humana da terra. Vai dar um sim para a sabedoria celestial. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão à graça de Cristo Jesus, ele se estribava na sabedoria humana deste mundo. Depois que ele se converteu à graça de Cristo Jesus, ele considerou a sabedoria humana deste mundo como lixo, não servia mais para nada. Veja o testemunho de Paulo, Filipenses 3, 1 a 21. Paulo era um grande teólogo na sabedoria do mundo. Paulo era irrepreensível na sabedoria do mundo. Como homem, não pode ficar com as duas sabedorias, com a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Ele tem que escolher uma sabedoria. Então foi o que Paulo escolheu. Paulo teve que escolher a sabedoria de Deus. Paulo escolheu a sabedoria celestial e considerou a sabedoria deste mundo como lixo. Paulo deu um sim para a sabedoria dos céus e um não para a sabedoria deste mundo. Será que os homens religiosos do século XXI, do terceiro milênio, estão aprendendo com o Senhor Jesus Cristo e imitando o apóstolo Paulo? Veja Mateus 11, 29, 1 Coríntios 11, 1. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Estamos limpos do sangue de quem ouvia a nossa mensagem e não decreta. Fala, Senhor, teu servo ouve. O que Deus nos revelar nesta mensagem, não nos omitiremos de escrever na nossa mensagem. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Abra o seu coração para ouvir um porta-voz de Deus na terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações, em todos os séculos. Agora, no final dos tempos, está sendo revelado este santo ministério para este Atalaia da Última Hora,
com uma palavra original, para os habitantes da terra ouvir. Os atalaias de Deus andam passo a passo com as escrituras sagradas. Não vamos além das escrituras sagradas, só vamos até onde as escrituras sagradas vão. Quando as escrituras sagradas param, nós paramos também. Como atalaia de Deus, o que nós podemos ver da torre de vigia é que as escrituras sagradas não está sendo bem aceita pelos religiosos dos nossos dias atuais no terceiro milênio. Deus já mostrou a nós a graça de Deus e já nos deu a graça de escrever mais de 160 mensagens. Esta é a mensagem de número 163, que Deus nos revela pela sua infinita bondade e misericórdia. Conforme o que o Espírito de Cristo nos fizer saber, nós vamos falar nesta mensagem sobre o poder da oração e sobre a fé na oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto da palavra original que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 20. São Tiago disse assim: está alguém aflito entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciãos ou os presbíteros da igreja, e estes orem sobre o doente, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e algum converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do seu mau caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós estamos vivendo dias difíceis na terra em que as doenças estão assolando a face da terra. Existe uma doença que está matando muita gente na face da terra. A doença chamada depressão. A doença chamada depressão é uma doença diabólica e maligna, porque esta maldita depressão veio para matar, roubar e destruir as vidas dos humanos da terra. Foi o melhor caminho que o inimigo das nossas almas abriu na terra para matar os viventes da terra. Tem milhares de pessoas na terra doentes da maldita depressão. Amado ouvinte, se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Todas as enfermidades que os humanos da terra são acometidos por elas, são acometidos pelo mensageiro do inimigo das nossas almas, para causar depressão nas pessoas, para cometerem suicídios. Este mensageiro do inimigo das nossas almas veio somente para matar, roubar e destruir as vidas dos humanos da terra. Mas nós temos um amigo que veio para destruir as enfermidades do inimigo das nossas almas, que ele coloca nas pessoas aqui na terra. O nome deste amigo é Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: o nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir. Disse Jesus Cristo: eu vim para que o povo da terra tenha vida e vida com abundância, conforme João 10:10. O Senhor Jesus Cristo disse: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando, conforme João 15:14. Será que nós estamos fazendo o que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer? Se fizermos o que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer, somos seus amigos. E se não fizermos o que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer, somos seus inimigos. Quer ser amigo do Senhor Jesus Cristo? Então faça tudo o que Ele nos mandou fazer. O que o Senhor Jesus Cristo quer que nós faça? Que nós confie na sua santa palavra, que tem poder para curar todas as enfermidades. Não há nenhum tipo de enfermidades que o Senhor Jesus Cristo não possa curar. Tudo é possível para quem crê no Senhor Jesus Cristo. Com o atalaia de Deus, nós damos o nosso conselho para os que estão sendo acometidos com a doença maligna chamada depressão. Só aconselhamos vocês a procurar um médico. O nome deste médico chama-se Dr. Jesus Cristo. Não somos contra a medicina, somos a favor da medicina. A medicina é um dom de Deus, dado aos homens da terra. Todo médico sabe que só existe 2 tipos de doenças nos humanos da terra. Uma doença chamada de benigna e a outra doença chamada de maligna. Quando a doença é benigna, os médicos têm uma chance de curar com um tratamento medicinal. Quando a doença é maligna, os médicos sempre costumam chamar os pacientes, as famílias dos pacientes, para dizer para a família do paciente: só Deus pode curar esta enfermidade, porque é maligna. O Senhor Jesus Cristo disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, conforme Mateus 9:12.
O amado ouvinte talvez me interrogasse com uma pergunta: um servo de Deus poderá ser acometido por uma doença maligna? Com base nas Escrituras Sagradas, nós lhes respondemos que um servo de Deus poderá ser acometido por uma doença maligna. Vemos o caso de Jó. Jó era um servo de Deus e ele foi acometido por uma doença maligna, por uma enfermidade maligna. Veja livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Vemos o caso do apóstolo Paulo. Paulo era acometido por uma enfermidade maligna. Veja a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. Agora, o amado ouvinte, note uma coisa, que as enfermidades do servo de Deus, chamado Jó, foi o próprio inimigo que veio colocar as enfermidades malignas em Jó. Agora, a enfermidade de Paulo, quem colocou foi um mensageiro do inimigo das nossas almas. Os amados ouvintes notaram que as enfermidades de Jó foi o próprio inimigo quem veio colocar para maltratar a carne de Jó, o servo de Deus. Agora, a enfermidade de Paulo, quem colocou foi um mensageiro do inimigo das nossas almas, para maltratar a sua carne. Você, amado ouvinte, sabe por que o inimigo das nossas almas não veio colocar a enfermidade no apóstolo Paulo, mas mandou o seu mensageiro? Porque o inimigo das nossas almas já tinha sido derrotado com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora ele não pode vir colocar as enfermidades no servo de Deus. Manda os seus mensageiros, ou seus ministros, que são seus mensageiros. Tem líderes religiosos pregando que os que servem a Deus não podem ser acometidos por enfermidades malignas. Pregar que um servo de Deus não pode ser acometido por uma enfermidade maligna é pregar contra as Escrituras Sagradas. Os servos de Deus poderão serem acometidos por enfermidade maligna, só que as enfermidades malignas só atingirão a sua carne, não atingirão a sua alma, que foi comprada por um alto preço. Um preço tão alto, foi preço de sangue derramado na cruz. Os que servem a Deus não se preocupam muito com a sua morte física, ou seja, com a morte da carne, a morte do corpo. Porque os que servem a Deus aqui na terra, sabem que se a nossa carne morrer nesta terra, temos a vida eterna no céu de glória, na presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos garante que, se nós obedecer a sua santa palavra aqui na terra, nós seremos guardados debaixo da sua potente mão, que é tão poderosa. Porque os que servem a Deus aqui na terra, com sinceridade e temor, não tenha dúvida que tem o anjo Miguel ao seu favor para lhe guardar, porque foi uma palavra profética profetizada por Daniel. Veja o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 13. Miguel é o anjo valente, que o inimigo das nossas almas não tem poder sobre ele. Veja que Deus mandou um anjo do céu para vir dar um recado a Daniel, e o inimigo resistiu por 21 dias. Deus ordenou que Miguel viesse para expulsar o inimigo que estava resistindo ao anjo de Deus que vinha para falar com Daniel. Miguel foi quem expulsou o inimigo das nossas almas quando este quis tomar o trono de Deus lá no céu. Miguel e os anjos expulsaram o grande inimigo de Deus aqui para a terra. E a missão do inimigo de Deus aqui na terra é matar, roubar e destruir as vidas do povo da terra. Veja a guerra que o inimigo de Deus fez no céu, conforme está escrito em Apocalipse 12, 7 a 12. Depois que o inimigo de Deus foi expulso do céu aqui para a terra, a missão dele é enganar o povo da terra. E ainda hoje, no século 21, o inimigo de Deus, ele continua enganando o povo da terra com a sua astúcia maligna. O inimigo de Deus, nestes últimos tempos, ele tem contaminado a terra com toda sorte de enfermidades malignas, e também as benignas são ele que coloca no povo. As benignas têm a medicina para curar, as malignas somente o Dr. Jesus Cristo pode curar. Não há outro recurso para o povo da terra que estão sendo acometidos com doenças malignas. O Senhor Jesus Cristo é o único médico que pode curar uma enfermidade maligna. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, ou na vida das pessoas, é preciso crer e lhe obedecer aqui na terra dos viventes. Somente crer não é suficiente para que se receba a cura do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É preciso crer e lhe obedecer às suas santas palavras aqui na terra. E obedecer a tudo que está escrito nos evangelhos. Amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus, o povo religioso da terra ainda não descobriram a astúcia do inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas tem conseguido enganar muita gente na terra. E o povo mais fácil de ser enganados é o povo religioso da terra. Todas as religiões da terra falam em Deus. E por falarem muito em Deus, o povo religioso da terra pensa que tudo é de Deus. Dizem que todas as religiões da terra são boas, porque todas falam em Deus. Mas será que todas as religiões da terra são de Deus só porque falam em Deus? O povo religioso da terra
não tem nenhuma ideia quem é o inimigo das nossas almas e o que ele é capaz de fazer para enganar os religiosos da terra. O apóstolo Paulo nos mostra na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Ele disse: as religiões da terra estão cheias de falsos apóstolos disfarçados em apóstolos de Cristo, e não é muito de se admirar, porquanto o próprio inimigo das nossas almas se disfarça em anjo de luz, e não é muito de se admirar, porque os seus ministros se disfarçam em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Assim como a serpente enganou a Eva no jardim do Éden, está enganando milhares e milhares de religiosos na face da terra, porque estes homens que lideram uma religião aqui na terra são muito astutos. Não vamos dizer, nem generalizar e dizer que são todos os homens que lideram uma religião aqui na terra, que são disfarçados em apóstolos de Cristo, mas cada um que examina as Escrituras Sagradas, peçam a Deus discernimento para conhecer quem são os que são disfarçados em apóstolos de Cristo aqui na terra. Porque não são poucos obreiros disfarçados em apóstolos de Cristo hoje no século XXI, no terceiro milênio. A terra está cheia de homens disfarçados em apóstolos de Cristo. E muitos religiosos da terra não estão percebendo que estão sendo enganados por estes homens disfarçados em apóstolos de Cristo. Quantos e quantos milhares de anjos disfarçados em anjos de luz não tem dentro das religiões da terra hoje no século XXI, no terceiro milênio? Estes homens disfarçados em apóstolos de Cristo estão fazendo comércio das almas que custou um preço tão alto para o Senhor Jesus Cristo. E estes homens estão sendo enganados. Estão enganando as pobres almas menos esclarecidas, sem saber quem é o inimigo das nossas almas e o que ele é capaz de fazer para enganar os religiosos da terra. Por quê? Os religiosos? Porque os religiosos da terra são o povo mais fácil de ser enganado. Porque os religiosos da terra até parece que não sabem quem é o inimigo das nossas almas e o que ele é capaz de operar tão grandes milagres que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 24, 24 e 25. Aonde está o espírito da sabedoria nos religiosos dos nossos dias atuais, do terceiro milênio? Que não estão vendo as santas palavras do Senhor Jesus Cristo dizendo o que aconteceria no final dos tempos antes da sua volta gloriosa? Os falsos apóstolos disfarçados em apóstolos de Cristo estão arrastando multidões e multidões para lhe seguirem nas suas religiões por causa dos milagres que eles fazem na presença do povão religioso. Parece que as santas palavras do Senhor Jesus Cristo estão seladas para milhares e milhares de religiosos na terra. Se as palavras do Senhor Jesus Cristo não estivessem seladas para muitos religiosos da terra, eles não seguiriam com tanta facilidade aos falsos apóstolos disfarçados em apóstolos de Cristo. Vejam, amado ouvinte, o que mais enganam as pobres almas, os pobres religiosos, são as curas e os milagres que os líderes religiosos oferecem às pobres almas sedentas de uma cura para o seu corpo. Porque o povo da terra estão enfermos e precisando de uma cura. De repente aparece uma pessoa no rádio ou na televisão. E essas pessoas ficam chamando para a sua religião, dizendo que lá tem cura e milagre. O povo mal informado, que não tem conhecimento das santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus 24 e 25, correm atrás destes milagres operados por estes líderes religiosos da face da terra. O povo religioso da terra não estão percebendo a brevidade da volta do Senhor Jesus Cristo. É como o nosso Divino Mestre disse, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vendo todas as profecias se cumprindo hoje nos nossos dias atuais. Estamos vendo as mesmas incredulidades no meio do povo religioso da terra. Estamos vendo a mesma corrupção no meio do povo religioso da terra. O anjo do Senhor Jesus Cristo mostrou para João no Apocalipse uns espíritos semelhantes a rãs, que faziam milagres. Veja Apocalipse 16, 3 a 15, que diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, ou seja, milagres, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua nudez. Amado ouvinte, você está pensando que o pregador desta mensagem seja mais um líder religioso tentando lhe enganar com falsos ensinamentos? Nós somos a atalaia de Deus e não estamos pregando uma religião. Estamos mostrando a realidade dos nossos dias atuais, no século XXI, no terceiro milênio. O quanto o povo religioso da terra
estão sendo enganados pelos falsos apóstolos, disfarçados em apóstolos de Cristo. A nossa missão como Atalaia de Deus é mostrar o perigo que o povo da terra estão correndo por não querer dar crédito às santas palavras do Senhor Jesus Cristo. Não foi em vão que o Senhor Jesus Cristo disse aquelas palavras que está escritas em Mateus 7, 22 e 23. Jesus disse: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, não fizemos muitos milagres em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? Sabe o que estes homens disfarçados em apóstolos de Cristo vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia? Não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, praticador de iniquidade. Ali vai haver choro e ranger de dentes. Então o que vai acontecer com o povo religioso da terra é o que disse o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 1 a 6. Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo religioso da terra não querem aprender com o Senhor Jesus Cristo. Veja Mateus 11, 29 a 30. Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que nós podemos comparar o fardo do Senhor Jesus Cristo com o fardo dos líderes religiosos da terra? Será que os líderes religiosos estão aprendendo com o Senhor Jesus Cristo e passando para os seus fiéis? A maioria dos religiosos dos nossos dias atuais vivem depressivos, porque o dia da grande depressão dos religiosos da terra se aproxima. Que profecia é esta que este pregador está profetizando? Nós estamos profetizando o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Este é o grande dia da depressão dos religiosos da terra, porque estão deixando de dar ouvido à voz do bom pastor para dar ouvido à voz dos mercenários. Quer ser vacinado contra a depressão? Marque uma consulta com o Dr. Jesus Cristo, que só ele tem a vacina contra a grande depressão que se aproxima e está bem perto. O dia que se aproxima e está bem perto é um dia que nunca houve e jamais haverá, como aquele grande dia, que vem ardendo como uma fornalha. E vem ardendo como uma fornalha o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor e está bem perto. Palavra original, Sofonias 1, 14 a 18. O grande dia do Senhor está perto, sim, está bem perto e se aproxima o dia do Senhor. É amarga a voz do dia do Senhor. Clama ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia da assolação, dia de trevas e de escuridades, e de nuvens e de densas trevas, dia de trombetas e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todas as nações uma destruição total e apressada. O dia da volta do Senhor Jesus Cristo vai ser um dia de alegria para uns e tristeza para outros. Dia de alegria para quem estiver seguindo as santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Dia de tristeza para quem estiver duvidando das santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Deus revelou este grande dia para os profetas Sofonias, Joel e Malaquias. Veja Joel capítulo 1, versículo 15, e o capítulo 2, versículo 1 e 2. Sofonias capítulo 1, versículo 14 a 18. Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 3. Somente naquele dia, o grande dia, é que muitos religiosos da terra vão ver a grande diferença de quem foi fiel a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Somente naquele dia que o povo da terra vão ver outra vez a diferença do justo e do ímpio, de quem perseverou na palavra de Deus e de quem se apostatou da santa palavra de Deus aqui na terra. Já se vê uma grande diferença aqui na terra de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Quem serve a Deus tem o brilho de Jesus Cristo no seu rosto. Muitos religiosos que no passado tinham o brilho de Jesus Cristo no seu rosto, hoje só tem trevas no seu rosto e andam nas trevas sem saber para onde vão, sem saber que a grande depressão lhe aguarda na frente e não vai demorar muito. Ninguém está obrigado a crer no profeta do século XXI. O profeta tem que passar para o povo religioso da terra o que está vendo pelos olhos da fé no Senhor Jesus Cristo e nas Escrituras Sagradas. Nós, como Atalaia de Deus, estamos passando para os religiosos da terra o que as Escrituras Sagradas nos mostram. Se tem alguém lendo as Escrituras Sagradas e não estão entendendo, nós não temos culpa. A culpa está nos seus líderes religiosos, que aprendem tanto e não chegam ao conhecimento da verdade.
como Jonas e Jambres, que resistiram a Moisés na presença de Faraó com as suas artes mágicas. Veja 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. Está aqui a realidade dos nossos dias atuais, no século XXI, terceiro milênio. Dias difíceis na terra, dias trabalhosos na terra, dias de enfermidades crônicas matando muita gente na terra. Desde os tempos antigos existiu um povão na terra que não querem obedecer a Deus e a sua santa palavra. E por influência religiosa seguem a outros deuses que não é o verdadeiro Deus, criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. No tempo de Moisés, o povo já eram desobedientes a Deus e serviam a Deus de maneira errada, pensando que estavam servindo de maneira correta. Pensavam que podia servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Moisés pregava para o povo e dizia: servireis ao Senhor vosso Deus, que Ele abençoa o seu pão e a sua água e cura as suas enfermidades, conforme Êxodo 23 e 25. Quem serve a Deus de maneira correta tem a promessa de bênção, tem a promessa de Deus de abençoar o pão e a água e ainda de curar as enfermidades. O mundo religioso está enfermo e precisando de um médico chamado Jesus Cristo para curar suas enfermidades, que são crônicas, mas o povo religioso prefere buscar refúgio nas religiões dos seus líderes, que prometem cura para todo tipo de enfermidade e não curam nada. Se realmente as religiões curassem todo tipo de enfermidade, não teria tantos enfermos na terra, porque o tanto de religião que tem na terra prometendo cura não era para existir tantas enfermidades no povo da terra, e principalmente no meio dos religiosos da terra. Se o amado ouvinte está passando por uma enfermidade, faça como o servo de Deus nos aconselha na sua carta. Está alguém doente, chama os anciãos ou os presbíteros da igreja para orar por sua enfermidade, e Deus ouvirá a sua oração, ou seja, a oração do seu servo, e Deus o libertará o doente. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e porá em liberdade para o seu nome ser glorificado. Quando um irmão se encontrar com uma enfermidade e chamar um ancião ou um presbítero da igreja para orar pela sua enfermidade, e se Deus, pela oração do ancião ou do presbítero, fizer a obra da libertação da sua enfermidade, não diga para ninguém que o ancião ou o presbítero lhe curou. Quem lhe curou foi Deus, que é bom e cheio de misericórdia. O ancião e o presbítero não podem receber elogio nenhum irmão que foi curado pelo ancião ou pelo presbítero. Ninguém pode dizer que foi curado ou que o milagre aconteceu porque foi o ancião ou o presbítero que orou. Todo milagre que acontecer por meio de uma oração de um servo de Deus deve ser atribuído ao Senhor Jesus Cristo e não ao irmão que orou pelo enfermo. Toda honra e toda glória seja dada ao médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Se o amado ouvinte está agora em um leito de enfermidade, não importa o tipo da sua enfermidade, que você está acometido ou acometida, não leve para nenhuma igreja para ser curado. Faça como o servo de Deus ensinou. Chame os anciãos ou os presbíteros da igreja para ungir com óleo e fazer uma oração por sua enfermidade. A oração da fé te libertará da tua enfermidade e tu glorificarás o nome do Senhor Jesus Cristo na igreja. A igreja é o lugar de contar as obras que Deus opera nas nossas vidas e não um lugar para se levar doentes. Não tem nenhuma base nas escrituras sagradas dizendo que leve os enfermos para a igreja para serem curados. Amado irmão e ouvinte da Santa Palavra de Deus, nós sabemos que tem muita gente enferma na face da terra, mas saiba de uma coisa, meu irmão e minha querida irmã, não estou lhe dizendo que você creia no homem e nem que o homem possa fazer alguma coisa por você. O homem não pode fazer nada por você, meu amado irmão e minha amada irmã. Nós vamos lhes apresentar um que pode fazer tudo por você e pode até curar as tuas enfermidades, mesmo que sejam crônicas. Não importa o grau da sua enfermidade, confie em quem tem todo o poder nos céus e na terra, e não há nada impossível para este que nós vamos lhes apresentar agora. Nós lhes apresentaremos o Senhor Jesus Cristo, que promete e faz. O Senhor Jesus Cristo não é como os políticos, que prometem muito e não fazem nem a metade do que prometem. O Senhor Jesus Cristo promete na sua santa palavra que tudo que se pedir a Deus em seu nome, se pedir e não duvidar no seu coração, mas crendo receberá tudo o que houver pedido. Como servo de Deus, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por todos que estiverem agora em um leito de enfermidade, no seu lar, no hospital ou em qualquer lugar. Não importa o lugar que você se encontre, não importa o grau da sua enfermidade. Você que está depressivo,
já pensou até em suicídio, em dar cabo da sua vida. Você já pensou o que a Escritura Sagrada diz, que quem tira a sua própria vida não tem salvação, porque os homicidas não herdarão o reino de Deus. Você sabe para onde vão os que não herdam o reino de Deus? Vão para um lugar chamado Lago de Fogo Ardente, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Se todos os suicidas soubessem para onde ele vai depois da sua morte física, não cometeria nunca um suicídio. Por quê? Ele deu ouvido à voz do inimigo das nossas almas para cometerem suicídio. Quem dá ouvido à voz do bom pastor nunca pensa em suicídio. Pensa em viver na terra para servir a Deus com todo o prazer da sua alma. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que o ímpio se converta e viva. Amado ouvinte, não ponha a sua fé no irmão que vai orar por você agora. Ponha a sua fé no Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Pense agora no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo pode. Ele disse que tudo é possível ao que crê. Se você crê que o Senhor Jesus Cristo pode fazer uma limpeza na sua mente que está pensando em suicídio, você que está com uma enfermidade maligna, desanimado ou desenganado pela medicina, se você crê que para o Senhor Jesus Cristo não há doenças incuráveis, não há espírito maligno que resista ao poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ao mandado do Senhor Jesus Cristo, não há doenças que resistam, por mais grave que seja. Para o Senhor Jesus Cristo não há gravidade, nem nada impossível. Tudo é possível para o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo é possível ao que crê. E nós cremos que o Senhor Jesus Cristo vai honrar a nossa humilde oração. Não vamos na nossa oração fazer como muitos religiosos, que em suas orações dizem que Deus está obrigado a responder a sua oração. Deus não está obrigado a responder oração de pecador. Nem o Filho de Deus fez uma oração desta natureza. Imagine um pecador fazer uma oração desta natureza, dizendo que Deus está obrigado a responder a sua oração. Deus não está obrigado a nenhum homem aqui na terra. Os apóstolos de Jesus Cristo aprenderam com o seu mestre. Veja o que Pedro ensinou. Veja 1 Pedro 5, 6 a 11. Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sobre e vigiai em oração. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Como atalaia de Deus, nós podemos dizer sem medo de errar: os homens que humilham a Deus estão com a operação do erro nas suas vidas. Por quê? Nenhum servo pode humilhar o seu Senhor. Isso se falando dos senhores terrenos. Imagine quando se fala do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Um servo do Deus vivo jamais em uma oração dirá que Deus está obrigado a responder sua oração. Um servo do Deus vivo faz o seu pedido ao seu Deus e entrega nas mãos do seu Deus, esperando que no seu tempo Deus responda a sua oração. Um servo do Deus vivo se humilha na presença do seu Deus, clamando por sua infinita misericórdia, para que no tempo certo Deus nos exalte, nós lançando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele sabe cuidar de nós de uma maneira maravilhosa, porque Deus nos ama com um amor fraternal sem limite. Estes homens que humilham ao seu Deus são homens supersticiosos, que quando vão orar, mandam os seus simpatizantes botarem copos com água em cima de rádio ou de televisão, para eles abençoarem, depois da oração, mandarem os seus fiéis beberem a água que está pronta para curar todas as enfermidades, dizem eles. Se estes homens tivessem o poder de abençoar um copo com água, teriam o poder de chegar à beira de um rio ou de um açude e abençoar o rio e o açude. Todos que bebessem da água do rio ou do açude seriam curados de qualquer tipo de enfermidade. A terra está cheia de obreiros fraudulentos, disfarçados em apóstolos de Cristo. Antes de nós fazermos a nossa oração a Deus em nome de Jesus Cristo, não vamos mandar você, amado ouvinte, colocar copo com água, nem peça de roupa em cima de rádio, nem em cima de televisão. Nós vamos mandar você, amado ouvinte, colocar o seu pensamento para o alto, os céus, aonde habita o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que habita em luz inacessível,
e que tudo pode fazer por nós para que o seu nome seja glorificado aqui na terra. Pelos que lhe obedecem, faz a sua santa vontade aqui na terra. Confie no Deus vivo, que não há nada impossível para ele, e tudo é possível ao que crê. Nós cremos que Deus, a quem nós servimos em espírito e em verdade, vai mandar dos céus a resposta da nossa humilde oração. Você que está acompanhando a nossa mensagem, se concentre em Deus, que é o autor de toda graça, porque toda graça vem de Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente. Deus sabe das nossas fraquezas e limitações. Somos muito pequenos na presença de um Deus tão grande e todo-poderoso. Vamos entrar no santuário de Deus para fazer as nossas humildes orações, a nossa humilde súplica ao Senhor nosso Deus, que habita no mais altos céus, Criador de todas as coisas e de tudo que existe nos céus e na terra. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, para implorar o Teu favor para com todos aqueles que nós vamos mencionar nesta humilde oração, nesta humilde súplica. Senhor, nós vamos te pedir por aquelas pessoas que estão neste momento com uma enfermidade crônica, desenganada pela medicina, que já bateram em todas as portas procurando uma cura e não encontraram. Nós entregamos estas pessoas que o homem desenganou, dizendo que não tem mais cura, não tem mais jeito, é só esperar a morte. Senhor, nós confiamos no Teu grande poder, que não há doenças incuráveis para Ti, porque para Ti tudo é possível. E Tu disseste que tudo é possível ao que crê. Nós cremos que Tu és o dono da vida. Diante de Ti não há mortos, só a vida e vida com abundância. Senhor, ouve o Teu servo que se humilha na Tua presença. Nós aguardamos do alto céus a Tua resposta. Ó Senhor, se o Senhor não está obrigado a nos atender, mas o Teu servo te pede, Senhor, honra a oração do Teu servo no tempo certo e na hora certa. Senhor, eu te peço também por aquelas pessoas que já pensaram em suicídio, que a partir de hoje elas não pensem mais em morrer, pensem em viver, porque a vida é uma dádiva de Deus e ninguém pode jogar fora o dom de Deus. Temos que guardar o dia em que o Senhor quiser nos recolher e nunca mais pensar em tirar a nossa vida, ou em tirar a sua vida, amado ouvinte. Peça a Deus vida longa aqui na terra, para você glorificar o santo nome de Deus todos os dias da sua vida terrena. Senhor, nós te pedimos também por aquelas mães que sofrem com os seus filhos viciados nas drogas e nas bebidas. Senhor Jesus, que estes espíritos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, saiam agora destes jovens que são viciados nas drogas e nas bebidas, para que estas mães que tanto sofrem vejam os seus filhos no caminho da morte. Por quê? O fim dos viciados nas drogas e nas bebidas é a morte. Senhor, Tu é o dono da vida. Tem misericórdia desses jovens que andam no caminho da morte. Liberta estes jovens para que eles pensem em viver e não em morrer. Tem misericórdia destas mães que sofrem por ver os seus filhos nos vícios miseráveis deste mundo. Concede uma alegria completa na vida destas mães, libertando os seus filhos das drogas e das bebidas e dos vícios miseráveis deste mundo. Senhor, nós ainda continuamos os nossos pedidos. Nós te pedimos por todos que lideram uma religião aqui na terra, para que estes líderes voltem a crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas e, crendo, passem a ensinar a palavra verdadeira para os seus fiéis. Senhor, assim como Tu abriste a mente daquele discípulo de Emaús para compreender as Escrituras Sagradas nos seus originais, abre também a mente dos nossos líderes religiosos da face da terra, para eles compreenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais. Senhor, abre a mente dos líderes religiosos da face da terra, para eles pregarem sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Pouco se prega hoje nas igrejas da terra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abre a mente dos nossos líderes religiosos da terra, para eles ensinarem para os seus fiéis que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima e não é mais tempo de tantas preocupações com o materialismo, que para nada serve no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos pelos nossos governantes que regem as leis do nosso país brasileiro e também em outros países sobre a face da terra, que os nossos governantes só aprovem leis que estejam de acordo com a lei de Deus, que os nossos governantes não aprovem leis que venham desabonar a conduta do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Senhor, nós também te pedimos pelos nossos governantes estaduais e municipais, que os nossos governantes estaduais e municipais peçam a Deus sabedoria para governarem com honestidade e com o temor de Deus no seu coração,
porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem que teme a Deus e a sua santa palavra aqui na terra faz tudo com ordem e decência. Senhor, nós te pedimos por todos os teus servos que viajam em missão da tua obra sobre a face da terra, ou mesmo em uma viagem particular. Guarda os teus servos e tuas servas, livra dos acidentes, livra do homem sanguinário, livra das tentações que tão de perto nos rodeiam, livra-nos das ciladas do inimigo das nossas almas, livra-nos dos falsos irmãos e dai-nos o discernimento para nós conhecermos o falso e o verdadeiro irmão. Senhor, abençoa o teu ministério santo sobre a face da terra, para eles aprenderem com o Senhor Jesus Cristo e com os seus apóstolos. Que os nossos líderes religiosos sejam humildes como o Senhor Jesus Cristo foi quando esteve aqui nesta baixa terra. Que os nossos líderes religiosos não aceitem mudança na santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos aqui na terra. Que os nossos líderes nunca aprovem o mundanismo dentro da igreja de Deus aqui na terra. Senhor, nós te pedimos por todos os congregados da tua santa e bendita graça nesta terra. Que nenhum congregado da tua santa palavra aqui na terra venha negar o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo em nenhuma circunstância que tiver de passar aqui na terra. Senhor, derrama a tua graça sobre os teus servos e as tuas servas que estão espalhados sobre a face da terra. Senhor, unge os lábios dos teus servos e das tuas servas, para que nunca saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para a edificação àqueles que nos ouvem. Senhor, completa o gozo dos teus servos e das tuas servas, para que nós possamos melhor te servir na face desta terra. Senhor, olha para este humilde servo que fala contigo nesta humilde oração. Senhor, abre a porta dos céus e manda a resposta de tudo o que nós te pedimos nesta humilde súplica, nesta humilde oração. Se tu nos atender a nossa humilde oração, não é porque nós tenhamos merecimento algum, é pela tua infinita misericórdia e bondade. Ouve, Senhor, a nossa humilde oração. Atende por amor do teu nome. Ficamos esperando que o nosso Deus abra a porta da misericórdia e mande dos céus a resposta da nossa humilde oração. Senhor Jesus, abençoa os nossos passos, o nosso deitar, o nosso levantar, que nós possamos deitar e adormecer em paz, com a certeza de que a nossa segurança vem do Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor celestial. Senhor Jesus, abençoa os nossos filhos, guarda de todos os males por amor do teu nome. Acampa o teu anjo para nos livrar de todos os perigos que tem neste mundo enganador. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a nossa netinha Joquebede, abençoa o meu genro Paulino, a nossa filha Devanira, abençoa o nosso filho Paulo Edson, abençoa a minha querida esposa, que todos os meus familiares me aceitem como um atalaia de Deus nesta terra, que Deus conceda aos meus familiares a mesma visão que tem dado a este servo que está escrevendo esta mensagem e nesta humilde oração, que é a visão de um atalaia de Deus nesta terra, para escrever estas mensagens de advertências para os religiosos da terra. Deus nos colocou na torre de vigia para revelar segredo dos céus para os habitantes da terra ouvir. O que eles ouçam, deixe de ouvir. O recado de Deus está sendo dado através das nossas mensagens, escritas e gravadas em CDs. Senhor, abre a mente dos ouvintes da nossa mensagem, para eles entenderem a mensagem do atalaia de Deus, que está tocando a trombeta e avisando o grande perigo que vem pela frente. Desperta, desperta, ó religioso da terra. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Não é mais tempo de tantas preocupações com o materialismo, que para nada se aproveita no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Ouçam o que diz o Senhor Jesus Cristo para os ouvintes da nossa mensagem. Veja Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas em favor das igrejas da terra, antes de tocar a última trombeta. Ouçam o que o meu atalaia está pregando para as igrejas da terra. Veja Isaías 44:26. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros na terra. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Senhor Jesus, o teu servo é muito pequeno, temos as nossas fraquezas e as nossas limitações. Sabemos que não é a mão do Senhor que está encolhida que não possa nos salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. A nossa humilde oração é o nosso pecado que faz uma parede de separação entre nós e o nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio para nos perdoar os nossos pecados e derrubar este grande muro, esta grande parede que nos separava entre nós e Deus. Então Deus, o Pai Celestial, entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu amado Filho Jesus Cristo.
como atalaia de Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador entre nós e o nosso Pai Celestial. Temos um intercessor à direita do Pai Celestial para interceder pelas nossas orações que nós fazemos aqui nesta baixa terra. O Senhor Jesus Cristo disse que as suas santas palavras não passam sem que tenham o seu cumprimento na terra. Jesus Cristo disse: tudo o que vocês pedirem a Deus, peçam em meu nome. Tudo o que vocês pedirem ao Pai Celestial, se pedir, não duvidar nos seus corações, mas crendo, de verdade receberão. Então eu creio que o nosso Deus vai ouvir a nossa humilde oração. Ó Deus, tem misericórdia da nossa juventude, que está sendo alvo do inimigo das nossas almas. Nunca o inimigo das nossas almas andou tão furioso na terra como ele anda nesses últimos tempos. Tem inventado todos os tipos de vícios para matar os habitantes da terra. E quem mais o inimigo tem pegado com muita facilidade é a nossa juventude. Porque o inimigo sabe do ponto fraco da nossa juventude, que é não temer a Deus nem guardar os seus mandamentos. Só tem um meio para a nossa juventude escapar das astúcias do inimigo: é temer a Deus e guardar os seus mandamentos enquanto viverem aqui na terra. Veja Eclesiastes 12, 11 a 14. Quando a nossa juventude aprenderem a dizer um sim para Deus e não para o inimigo das nossas almas, então Jesus Cristo entra na vida dos jovens e faz morada. E aonde o Senhor Jesus Cristo faz a sua morada, o inimigo não tem poder sobre esta casa. Então nesta casa não entra nenhum tipo de vício que venha a desagradar a Deus, nosso Pai Celestial. Veja a promessa do Senhor Jesus Cristo para quem obedecer aqui na terra as suas santas palavras. Veja João 12, 44 a 50, João 14, 15 a 26. Amados jovens, vocês querem se livrarem dos vícios? Abra a porta do seu coração para o Senhor Jesus Cristo entrar e fazer morada. Amados jovens, creiam nas Escrituras Sagradas como uma mensagem divina enviada dos céus para todos os habitantes da terra. Veja o conselho do salmista para os jovens. Salmo 119, versículo 9 a 16. Amados jovens, o Senhor Jesus Cristo ama vocês com um amor que não tem explicação, não tem limite. Amados jovens, digam sim para a palavra de Deus e não para as ofertas do inimigo de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse em João 10 e 10: o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Amados jovens, digam sim para a voz de Deus e não para a voz do inimigo das nossas almas. Como atalaia de Deus, eu fico perguntando a mim mesmo e não tenho resposta para mim mesmo. Como estará a nossa juventude no século 22? Porque a nossa juventude do século 21, o inimigo está conseguindo dominar com os seus manjares enganadores aqui da terra. Se a nossa juventude do século 21 não disserem um não para o inimigo, a nossa juventude do século 22 vai estar muito pior do que a nossa juventude do século 21. Prover a Deus que a nossa juventude do século 21 digam sim para a santa palavra de Deus, para que a nossa juventude do século 22 não estejam sofrendo os mesmos prejuízos que está sofrendo a nossa juventude do século 21. Porque o prejuízo que a nossa juventude do século 21 está sofrendo é incalculável. E por que todo este prejuízo? Porque estão dizendo sim para o inimigo das nossas almas e não para Deus. Como atalaia de Deus, estou mostrando o grande perigo para a nossa juventude do século 21 no terceiro milênio. E para a nossa juventude de geração em geração até a consumação dos séculos. Então a nossa mensagem, ela tem a sua validade do século 21 até o último século que existia aqui nesta baixa terra. A nossa mensagem tem a sua validade do dia 27 de agosto de 2012 até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 28 e 20 que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então é esta a validade da nossa mensagem até a consumação dos séculos, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a nossa mensagem perde a sua validade na terra. A nossa geração começou no livro de Gênesis e terminará no livro do Apocalipse. E nós já estamos à beira do Apocalipse, para que venha a consumação dos séculos. Depois da consumação dos séculos, vem o juízo final. Veja Mateus 25, 31 a 46. De qual lado, no juízo final, o amado ouvinte quer ficar? À direita ou à esquerda do justo juiz? Quem ficar à direita do Senhor Jesus Cristo, naquele dia do juízo final, vai ouvir uma palavra muito agradável, como seja: vinde bendito de meu Pai, entrem para um reino que estava preparado para vocês desde a fundação do mundo.
porque vocês disseram sim para a minha palavra na terra, e não para o meu inimigo. Quando vocês ouviam na terra os meus atalaias, era a mim que vocês estavam ouvindo. Quando o Senhor Jesus Cristo tiver colocado as suas ovelhas para o seu aprisco, agora vai olhar para os que estão à sua esquerda e vai dizer palavras muito desagradáveis, como seja: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que estava preparado para o meu inimigo e para todos que disseram sim para ele aqui na terra. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus e o seu Filho Jesus Cristo não têm prazer na perdição de nenhum habitante da terra. Deus e seu Filho Jesus Cristo quer que os habitantes da terra se convertam dos seus maus caminhos e no juízo final não ouçam palavras desagradáveis naquele grande dia. Deus colocou os habitantes da terra com livre escolha. Cada um é livre para escolher o caminho que quiser andar. Só tem dois caminhos para os habitantes da terra andarem. Um caminho é estreito e o outro caminho é largo e espaçoso. Veja Mateus 7, 13 e 14. Quem escolheu o caminho estreito vai ficar à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Quem escolheu o caminho largo e espaçoso vai ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Não estamos brincando com os ouvintes da nossa mensagem. Tudo o que nós falamos na nossa mensagem é real, porque o que os ouvintes acreditem ou não, vai acontecer com os habitantes da terra que não quiserem obedecer à santa palavra de Deus aqui na terra dos viventes. Provera Deus que as nossas mensagens pudessem chegar até o Japão antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos orando ao nosso Deus para que este desejo do meu coração se cumpra na terra antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes eu fico muito triste porque eu ofereço uma das minhas mensagens para os irmãos e eles aceitam de bom grado. Depois de muitos dias eu me encontro com o irmão que recebeu a minha mensagem. Eu nem pergunto para o irmão se ele ouviu a mensagem, mas para tristeza minha o irmão me diz que não teve tempo de ouvir a mensagem. Tem irmão que me disse que não ouviu a mensagem porque já sabe o que está escrito na mensagem. Realmente, se o irmão que recebeu a mensagem para ouvir já sabe o que está escrito na mensagem, então o irmão está com uma capacidade muito elevada para saber o que está escrito em uma mensagem, sem mesmo antes de ter lido ou ouvido. Se os irmãos soubessem de qual é a fonte que é tirada estas mensagens, os irmãos, quando recebessem uma mensagem do irmão Ferreira, tirariam um tempinho das suas horas de lazer para ouvir a mensagem do irmão Ferreira. Quando eu quero entristecer por causa do desprezo que os irmãos dão às minhas mensagens, as Escrituras Sagradas me consolam e diz para mim: não fique triste com o desprezo que dão às tuas mensagens. Todos os profetas do passado que escreviam mensagens eram desprezados pelos líderes religiosos e pelos seus fiéis no seu tempo. Então Deus fala ao nosso coração e diz: faça o que eu estou te mandando fazer, ou que os religiosos ouçam ou deixem de ouvir. Dá o meu recado na terra através das tuas mensagens escritas e gravadas em CDs. Um dia eles vão saber que esteve no meio deles um atalaia de Deus como seu porta-voz na terra, e eles não quiseram ouvir, não quiseram dar ouvido e nem crédito às suas mensagens. Todas as vezes que eu me sento para escrever uma mensagem, eu vejo o desprezo que os religiosos da terra vão dar às nossas mensagens, porque religião e religiosos nunca aceitaram as verdades das Escrituras Sagradas. Se não crê nas Escrituras Sagradas, como vão crer nas mensagens do irmão Ferreira? Se o Espírito que deu inspiração para os profetas do passado, para eles escreverem mensagem para o povo do seu tempo, como advertência para os religiosos do seu tempo, este mesmo Espírito de Cristo está dando inspiração para o irmão Ferreira escrever estas mensagens de advertência para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Todas as nossas mensagens é sem fins lucrativos, recebemos de graça damos, sem cobrar nem um centavo dos irmãos que receberem as nossas mensagens de aconselhamento. Talvez, se o irmão Ferreira tivesse de igreja em igreja fazendo propaganda e vendendo as suas mensagens, muita gente religiosa aceitaria as suas mensagens. Por hoje nós vamos encerrar a nossa mensagem pedindo sabedoria ao nosso Deus, o nosso Pai Celestial, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Eterno. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abra a mente e o coração de nossos ouvintes para eles entenderem a nossa mensagem de advertência. Veja Lucas 10:16, João 13:19 e 20, Apocalipse 22:16, Isaías 44:26. Estas passagens das Escrituras Sagradas nos dão o selo e a garantia do valor que tem as nossas mensagens nesta baixa terra. Estamos prontos para ouvir elogios se merecer, estamos prontos para ouvir críticas se também merecer.
Se o próprio Jesus Cristo foi criticado pelos líderes religiosos do seu tempo, o irmão Ferreira não está isento de ouvir crítica dos líderes religiosos e dos seus fiéis por causa das suas mensagens. Os líderes religiosos disseram que o Senhor Jesus Cristo estava louco e tinha perdido o juízo, conforme Marcos 3:21. Disseram que Jesus Cristo enganava o povo, João 7:12. Disseram que o Senhor Jesus Cristo estava endemoniado e os líderes religiosos proibiam os seus fiéis de ouvir as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme João 10:19-20. Os líderes religiosos não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Se o Senhor Jesus Cristo ainda viesse pisar nesta baixa terra, os primeiros a perseguir o Senhor Jesus Cristo eram os líderes religiosos da terra. Amado ouvinte, vocês querem ouvir a voz do bom pastor? Abra sua Bíblia em João 10:1-16. Estas palavras são fiéis e verdadeiras porque é palavra de rei e não podem ser revogadas. Diga sim para este rei que tudo pode fazer por você, amado ouvinte. Diga sim para este bom pastor e não para os mercenários. Qual é o melhor para nós? É confiar no bom pastor ou confiar nos mercenários? Como atalaia de Deus, nós confiamos de todo o nosso coração no bom pastor. Dizemos sim para o bom pastor e não para os mercenários. Ouça, amado ouvinte, o que diz o Senhor Jesus Cristo para quem desprezar as mensagens do irmão Ferreira. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem deixar de ouvir aqueles que eu envio, está deixando de ouvir a mim e a meu Pai que me enviou. Veja Lucas 10:16, João 3:19-20. Naquele dia do juízo final, não vai adiantar se desculpar. Jesus Cristo vai dizer: quando vocês deixaram de ouvir os meus enviados, era a mim que vocês estavam deixando de ouvir. Veja Mateus 7:21-23, Lucas 13:22-28, Mateus 25:31-46. Quem não quiser ouvir palavras muito desagradáveis naquele dia, diga sim para o bom pastor e não para os mercenários. Como atalaia de Deus, nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Como para cada época Deus tem um atalaia para levantar na terra, agora no final dos tempos, no século 21, terceiro milênio, Deus está levantando na terra o seu atalaia da última hora, com ricos conselhos para os habitantes da terra, no século 21, terceiro milênio. Quem quiser ver o que está se passando na terra dentro das religiões no século 21, terceiro milênio, venha para a torre de vigia e derem-se as mãos de comum acordo com os atalaias de Deus. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as escrituras sagradas. Não vamos além das escrituras sagradas. Estamos na torre de vigia noite e dia. E o que Deus nos revela na torre de vigia, nós escrevemos em papel e gravamos em CDs. Temos real certeza que não seremos confundidos nem envergonhados no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho, esta é a palavra revelada dos céus para os habitantes de toda a face da terra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus.